Ele não se deu conta. Ele não sabia quanto tempo exato ele tinha partido. Então, quando ele chegou, ele achou que estava tudo igual. Né? E quando ele se deparou dos filhos, o filho na drogadição, né? a outra numa situação, uma única filha apenas falando dele, sentindo a presença dele. E você vê que foi um choque muito grande para ele. Agora, espíritos mais nobres fazem o quê depois que desencarnam? Rapidamente recomeçam a tarefa. Né? No livro Céu e Inferno tem lá os espíritos felizes que deixam para nós as informações que pouco tempo depois, Sansão mesmo, né? Foi pouco tempo depois que saiu do corpo, que estava dando uma comunicação. Então, com toda certeza, lúcido do jeito que está, podia dar continuidade. O Divaldo conta, né, sobre a Madre Teresa de Calcutá e a princesa Lady Di, e que ela queria, né, largar tudo para acompanhá-la naquela tarefa ali. E ela disse para ela: não, minha filha, aqui você vai ser só mais uma das guias. Aonde você está, você tem condição de ajudar muito mais, principalmente financeiramente. Imagina, né, um espírito nobre no meio da nobreza material, né? Então, deve ser algo realmente muito bom, porque ela tinha uma nobreza de alma e dentro da nobreza material ela pode passar aquela nobreza de alma que ela tinha. E quando ela desencarna, Madre Teresa de Calcutá vai até ela para recolhê-la. Em pouco tempo, Madre Teresa, quando desencarna, já recobra-se lucidamente falando, né? E dizendo que tinha a tarefa de acolher o espírito dela. Isso é de Paulo que conta. Então, olha que coisa boa, né? Ela saiu do corpo e deu continuidade ao trabalho. Vai dizer que ela largou lá os irmãos na Índia? Claro que não. Em espírito, com toda certeza, ela deu continuidade àquela obra. E para encerrar aqui, meus irmãos, Kardec fala: e o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas boas obras o amor que lhes tinha quando vivo? E a gente sabe que existem muitos espíritos, né, que têm essa visão, né, de dentro da arte, que a gente tende a achar que o espírito bom, o espírito luminoso, o espírito elevado, ele vai dar só uma visão da doutrina espírita. E não, vamos lembrar que para o espírito alcançar a pureza, ele tem que passar por todas as vicissitudes da vida material. Então, assim, vicissitudes não é só pobreza, não é só falta de saúde, né? Vicissitude é mesmo você tendo muita saúde, você começar a fazer besteira se você não se aperceber e acabar perdendo a saúde. Então você vê que existem grandes nomes, né? Como Leonardo da Vinci, como Victor Hugo, que são espíritos que estão dentro da arte e que têm uma grandeza e tal. Então aqui ele pergunta justamente isso. Esses que têm, né, tiveram no mundo essa grandeza de trabalhos na arte, como ele coloca aqui, na literatura, como é que eles se sentem, né? E o amor que eles sentem pelas suas obras? Como é que fica? Eles conservam? E aí ele responde: de acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro condene o que maior admiração lhes causava. Olha só que coisa interessante. Kardec, lá no livro Evangelho do Espiritismo, ele fala sobre a questão do ponto de vista, né? Que a gente precisa colocar o nosso ponto de vista fora da vida material, que a gente precisa colocar o nosso ponto de vista lá no mundo espiritual, né? Nas coisas do espírito. Desculpa. E aqui ele fala justamente sobre isso. Uma coisa que poderia dar muito prazer a esse espírito de fazer seria aquilo que mais engrandecia a sua alma. Do outro lado, ele vai olhar e dizer: nossa, mas foi nisso que eu coloquei meu pensamento, a minha energia, a minha ação. Não tinha que ter feito melhor, não tinha que ter feito diferente. Caramba, com tanto que eu tinha para fazer, não é? Não podia eu ter feito diferente? Então, o que a gente percebe?
quando ela fez uma palestra publicitada, ela narrando, aí entra se é fato verídico ou não, fica com a irmã. Eu não tenho nenhum motivo para duvidar, né? Tamanha arte que ela apresenta. Ela conta que ela foi a Marte, ela vindo a Júpiter em espírito. Ela foi pedir permissão a Bach para fazer uma modificação numa composição dele. A moça, foi a Bach, não, foi a moça. A correção foi imediata. E aí, ela trouxe a permissão e deu uma modificada numa composição deles. Então a gente percebe uma coisa. A Natasha McKenna, quando veio a primeira vez aqui na Alívio, eu me recordo que eu e a Marta Cristina, nós éramos as coordenadoras da faixa de evento da Alívio. E aí, nesse dia, era muito interessante quando a gente ia fazer evento, que a Marta Cristina, ela fica no nervoso, numa tensão, enquanto a coisa não acontece, ela não relaxa. E eu dizia para ela, minha irmã, fica tranquila que quando a gente planeja, é porque a espiritualidade já planejou, ela já sabe o resto da minha frase. Toda vez que ela vai fazer uma aula, Cris, relaxa, quando a gente planeja, a espiritualidade já programou, né? Eu falei, exatamente. Então a gente fez vários eventos juntos, um deles foi a Natasha McKenna. Quando a Natasha estava cantando, eu me lembro que eu me sentei no cantinho assim da parede e alguém chegou no meu ouvido e falou assim, fala para ela que nós estamos aqui. Antes dela começar a cantar, a gente estava lá preparando todo o salão, fazendo todos os preparativos e eu me sentia muito arrepiada e de repente eu olhei da cantina no corredor e eu vi aqueles espíritos chegando, toda arrepiada, eu vi aqueles espíritos chegando, parecia seda, cetim, eu não sei, alguma coisa fina e transparente, toda arrepiada, é muito bom sentir isso. E aí eu olhei e vi aqueles espíritos chegando e eles olharam a casa, aquela harmonia e me fizeram perceber que eram amigos dela. Aí eu conversei com a Cristiane e ela falou, ainda bem que eu não estou vendo nada. Eu falei, mas está tudo lindo. E quando ela estava cantando, um amigo chegou no meu ouvido e falou assim, fala para ela que nós estamos aqui, que os amigos dela de infância, está todo mundo aqui, desde que ela era pequenininha. Eu não vou falar nada, eu não vou nada, a menina está aqui. Eu estava assim, ouvindo ela cantar aquela lindeza, aquela vibração que estava ali na casa. Eu não vou falar não. Vai sim, fala pra ela. Não vou falar, vai, foi uma luta. Vai, não for, sai daqui. De repente eu saí pra ir do outro lado, eu não sei o que da cantina. Aí ela estava encerrando a apresentação. Só escuta a Cristina com o microfone na mão. Jane, cadê você? Vem aqui, por favor. A Cristina não conseguia, ela tão motivada e emotiva que ela não conseguia falar. Eu cheguei, estou aqui, Cris, saí da sala do passe, estou aqui, ela me deu o microfone. Aí eu disse, eu não falar nada. E aí a Natasha sentada no banco assim, à nossa frente, a Cristina pediu para fazer os agradecimentos, aí eu fui e voltei. Olha, temos irmãos aqui que disseram para mim, para que eu falasse para você, que eles são seus amigos, que estiveram com você desde a sua infância, e eles vieram te prestigiar. Não dei o recado. Acabei de dar o recado. Ela sorriu. Quando eu acabei de dar o recado, quando ela foi lá na frente para fazer uma última canção e agradecer, e ela começou a narrar que ela tinha 3 anos e a avó dela deu a ela um pianinho e ficava aquele vários espíritos do lado dela e ela tocando. E ela compunha aos 3 aninhos de idade. Então, assim, eu me senti como, né? Eu falei, ai meu Deus, a gente precisa confiar mais, né? Porque eu fiquei com aquele de vou falar, vai falar, mas eles armaram coisa de tal forma. E eu falei, depois que eu falei, ela ficou, que realmente, aos 3 anos, desde pequenininha, ela tinha aqueles amigos que ajudaram ela
Espero que